Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Hoje então vamos falar sobre a Lua em Sagitário. Bom, a gente vem aí, né, ao longo do período trabalhando com as luas. Essas luas eu estou apresentando para vocês dentro das ideias do Eugênio Caruti, que é um astrólogo argentino. Esse livro dele não tem tradução em português, né? Mas eu fiz a tradução das luas e disponibilizo todas elas lá no nosso site, lá da Madríade. Então aqui embaixo fica o link, tá? Para quem quiser pegar um material escrito, baixar os PDFs, ali já tem de todas as luas, tá? E hoje então a gente fala um pouquinho sobre a questão da Lua em Sagitário, lembrando que o material escrito ele é bem mais complexo, tá? Bem mais do que eu daria conta aqui num vídeo, tá bom? Então dá uma conferida lá. Dentro dessa ideia do Caruti, a gente tem a questão do mecanismo lunar, que ele chama, né? O nosso primeiro contato com o mundo é emocional, é lunar. E a qualidade, né, do signo que vem junto com a nossa lua natal faz com que a gente perceba emocionalmente o mundo de uma forma e não de outra. É onde a gente vai ter as diferenças, né, nesse corpo emocional de percepção e de relação com o outro, com o mundo, com a mãe, né, ou com aqueles familiares que estão dentro do contexto familiar e que vão fazer a diferença, vão fazer esse papel, né, na infância das crianças, de acolhimento ou não, né, dependendo da lua, que vão gerar essas energias que são necessárias para o desenvolvimento desse corpo lunar emocional. Bom, para quem quiser saber mais sobre o mecanismo lunar, como é que isso funciona, enfim, vou deixar nos cards, em algum lugar aqui em cima, né, o vídeo correspondente. Vocês também podem buscar lá na playlist, né, Las Lunas, tem todas as informações lá, tá? Bom, Sagitário é um signo que ele traz muita abundância, né, ele é regido por Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão, o planeta do Dharma, o planeta das filosofias, de uma visão de mundo ampliada, de uma mente abstrata, de uma relação com o religioso, com o filosófico, com aquilo que dá um sentido extrafísico para a existência, né? Onde a gente percebe coisas que os sentidos comuns não dão respostas, tá? Então imagina uma criança, né, nascendo no signo de Sagitário. É óbvio que ela vai encontrar um ambiente onde ela tenha muita liberdade de expressão, onde ela se sinta extremamente acolhida, onde ela vai ter à sua disposição uma grande energia, uma grande sensação de autoconfiança, de experimentação do mundo, e essa experimentação balizada pelas pessoas, né, familiares, pelos seus familiares. O que isso significa, né? Significa que alguma pessoa na família tenha uma ligação grande com o estrangeiro. Essa criança já nasce, né, tendo muitas viagens em família, vivenciando essa possibilidade, o que faz com que o estrangeiro, o novo, o explorar novos territórios seja um lugar familiar, um lugar de aconchego, de acolhimento, onde ele pode se experimentar, ele pode viver coisas e se expandir sempre nesse sentido de expansão. Então são crianças que encontram muita liberdade, mas é aquela liberdade vigiada, né? Sempre tem alguém para proteger, para cuidar, para animar as brincadeiras, para estar ao redor. Então é uma das melhores luas em termos emocionais para se nascer, né? O problema está no mecanismo lunar, e quando as outras partes da carta natal vão buscar se integrar a essa lua, né? E aí Saturno entra e já quebra isso. Se tem muita energia plutoniana ou saturnina, essa realidade ela já fica um pouco diferente. Não que essa criança ela não tenha dificuldades ou que a família não passe por dificuldades. A questão é que essas dificuldades não são percebidas, não são sentidas dessa forma. A criança não percebe, ela está no mundo dela de expansão, de alegria, de otimismo, de criatividade, de percepção de mundo dentro de uma outra ideia,
né? Então, ainda que exista dor, conflito, morte, discussões, ainda que o ambiente não seja o mais apropriado, essa criança não sente dessa forma. E algum familiar, alguém por perto vai fazer esse papel. Então, provavelmente nessa família tem algum educador, educadora, alguém ligado à filosofia, ligado a estudos, né, de ciências humanas, que traz essa expansão de consciência, esse olhar mais harmonioso, de maior bondade, de acolhimento dos outros, do coletivo. Então é um clima de muito otimismo e de confiança nas pessoas, no mundo, nas coisas, nos acontecimentos, né? E quando é que esse mecanismo se torna, né, algo difícil de se lidar? É quando essa criança cresce. Quando ela cresce e as energias dos outros planetas do seu mapa natal vão começar a trabalhar junto com essa lua. É quando ele vai desenvolver o cognitivo, ele vai começar a desenvolver o racional, vai começar a se dar conta de que talvez o mundo não seja tão colorido, tão expansivo ou tão legal, né? E aí o que acontece? Essas pessoas têm um choque e o refúgio então desse mecanismo lunar é voltar a essa sensação de expansão, de criatividade, de que tudo tá bem, que tudo vai ficar bem, né? E de não enfrentamento do problema, de não olhar para as coisas como as coisas realmente são. E às vezes o problema ele não é nem tão grande, mas o fato de ter que encarar algo que vai fazer com que desacomode essa percepção, né, expansiva e otimista da vida, faz com que essas pessoas fiquem postergando isso, né, e criando um problema maior, porque não querem ter que lidar com isso. Então a lua em Sagitário, ela demora muito para crescer, ela demora muito para assumir essa parte mais adulta da vida. E vai ter situações onde as coisas são muito difíceis, muito dificultosas para uma lua em Sagitário compreender e aceitar, e ela vai fugir, ela vai se esconder. E como é que ela se esconde? A partir de uma atividade, a partir de viagens, de coisas que façam ela se sentir num lugar confortável, num lugar de expansão, de acolhimento, de alegria, de leveza. Aonde as coisas pesam, isso é um gatilho, né, de dissociação com o seu corpo emocional. Então, se as coisas não estão bem, então eu preciso me refugiar onde elas estão. E aí ou eu viajo, ou eu arrumo uma viagem para me mandar, para não ter que encarar aquilo que está ali, ou eu me escondo atrás do meu trabalho, né, que se ele me dá satisfação, provavelmente vai dar, né, essa lua em Sagitário vai buscar um trabalho onde ela consiga se sentir expansiva, onde ela consiga se sentir alegre, onde ela consiga entender, encontrar um sentido, um significado para a sua existência. Ela vai buscar esse sentido. Mas é como eu disse, né? Se tiver muita, por exemplo, uma lua conjunta Plutão ou Saturno, isso já muda de figura, tá? Isso aqui é a lua em Sagitário pura. É óbvio que esses aspectos também vão estar ali. E aí a dificuldade de lidar com esses atritos, de lidar com aquilo que não é tão bonito, que não é tão expansivo, que vai restringir, ela aumenta para quem tem a lua em Sagitário. Vamos dizer assim, que a lua em Escorpião tira de letra, a lua em Sagitário sofre. É sofrido para ela ter que lidar com isso. Então, quando adultos, essas pessoas podem demorar muito tempo para tomar uma atitude, muito tempo para resolver um problema. Vai ficar dando voltas, vai fugir até ter que encarar a realidade das coisas, principalmente se elas forem doídas, se elas forem sofridas, se elas forem de perda, se elas de alguma forma restringirem a liberdade. De alguma forma, se aquele problema faz com que tu deixe de fazer o que tu gosta, né, e te obrigue a fazer algo que tu não queira, ou ter que lidar e assumir responsabilidades pelas quais tu não se sente pronto, né? Tu não veio para assumir responsabilidade por ninguém, veio para ser livre, para viver, para experimentar, para explorar, para conhecer o mundo, para entender como as coisas funcionam.
não para carregar saco de terra nas costas, que é típico de um Capricórnio. Não, isso não. Então a Lua em Sagitário, o maior refúgio dela, né, o maior problema desse mecanismo lunar, porque o que é isso, né? A gente nasce, começa a se desenvolver emocionalmente, começa a se relacionar com o mundo emocionalmente. Conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, as energias da carta natal como um todo começam a se manifestar, às vezes na forma de outras pessoas, às vezes na escola, nos colegas, na profissão. Essas energias, elas vão de alguma forma achar um meio de entrar aí nesse corpo lunar emocional. E aí começam os conflitos. Nem sempre isso e quase nunca né? Integrado aquilo que a gente sente emocionalmente. Normalmente isso é dissonante, justamente para quebrar esse mecanismo. E aí, quando foge do emocional ou quando nos atinge emocionalmente um problema, a tendência é a gente querer voltar àquela sensação, aquelas experiências que nos trazem a sensação de aconchego, de cuidado, de acolhimento. Isso em qualquer lua, né? Ainda que seja torto, por exemplo, como na Lua em Áries, a discussão, a briga, o conflito faz com que ela se sinta bem, faz com que ela se sinta em casa, porque essa é a matriz emocional dela. Em Sagitário, essa matriz emocional, ela se depara com um problema, tem um gatilho emocional envolvido, o que vai fazer? A primeira coisa é fugir. É não encarar o problema de frente, é postergar, é buscar sempre uma outra ideia, uma outra solução, uma outra forma de enxergar aquilo, que não a dureza daquela situação ali colocada para ele, né? Então vai sempre buscar isso, porque onde o emocional estiver envolvido, a gente volta para esse mecanismo. E ele se torna regressivo porque acaba sendo uma parte infantilizada, não crescida. Então a gente fica repetindo padrões emocionais o tempo inteiro. Então o ideal é que a gente consiga integrar, né, esse corpo emocional ao restante das energias da carta natal. E quando a gente faz isso, aquilo que seria um mecanismo regressivo emocional, ele acaba se tornando um talento, né? Então na Lua em Sagitário, quando a pessoa consegue integrar o seu corpo emocional com o restante das energias, esse talento é justamente encontrar saídas, é olhar para os problemas e buscar o melhor, é entender que as coisas estão ali, né, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, ser otimista, buscar resolver as coisas de uma forma prática, de uma forma que se torne leve, levar, né, as coisas de uma forma mais leve, mais tranquila. Conseguir rir mesmo que as coisas estejam difíceis, né? Manter a leveza, a alegria e não fugir do problema. Não deixar de olhar para as coisas como elas são, criando, né, um mundo idealizado ali de expansão, de consciência, que o mundo é lindo, eu vou viajar, vou pegar uma mochila, vou viajar o mundo, porque eu não quero encarar os problemas, né, com os quais eu estou me deparando. Então, a gente precisa integrar esses mecanismos. E como é que a gente faz isso, né? A partir da consciência. A partir do desenvolvimento de uma consciência, de uma autoobservação e de entender, né? Aonde que eu estou fugindo? O que tem aqui diante de mim que eu preciso olhar e que eu não aceito? E que eu não aceito porque é pesado. Porque de alguma forma está entrando em conflito com o que eu sinto que deveria ser. As coisas não podem ser tão pesadas, as coisas não podem ser tão difíceis, né? E aí, é claro, como eu disse, um problema desse tamanho se transforma numa coisa gigante. Por quê? Porque desestabiliza. Qualquer coisa que desestabilize, que tenha um gatilho emocional, volta então a esse refúgio. E aí é preciso integrar, é preciso olhar, é preciso observar aonde que eu não estou crescendo, aonde que eu não estou querendo assumir uma responsabilidade de resolver aquele problema, de enfrentar aquela situação, né? E de enfrentar essa situação com as melhores características sagitarianas, né? Buscando resposta sim, mas sem fugir, sem tornar essa busca de resposta um refúgio,
né, uma fuga, mas entender, encarar, ó, esse problema existe, é aqui, agora eu tenho que ver como é que eu vou resolver. E aí é claro que tu vai buscar isso, se tu tem a lua em Sagitário, dentro de uma ideia de leveza, de onde eu posso deixar mais leve, onde eu posso deixar isso melhor, de que forma eu posso resolver isso, né, sem causar nenhum outro problema, enfim, né, usando essas qualidades como um instrumento para a resolução dos problemas e não como uma fuga de enfrentamento dos mesmos, né? No material escrito do Canuti, ele traz várias outras, né, questões sobre a Lua, a importância das figuras femininas, a ligação que essa pessoa tem, né, com o conhecimento, com a questão do estrangeiro, que eu já falei, com as línguas estrangeiras, com os locais, com as viagens, com locais, né, onde ele possa se expandir, possa ser o senhor de si, senhora de si, né, poder controlar os espaços, poder tá sempre brincando, levando as coisas com leveza, enfim, esse ambiente familiar que acaba sendo muito mais acolhedor, né, do que a maioria das luas. Então, com certeza, essa é uma das melhores luas para se nascer. O problema é a dificuldade em crescer, a dificuldade em enfrentar, né, alguns problemas que inevitavelmente vão vir em função das energias dos outros planetas na carta natal. Então aqui embaixo eu deixo os materiais das luas, deixo especificamente a lua em Sagitário para quem quiser baixar e dar uma lida. Vale a pena, tá, pessoal? É um trabalho bem complexo, é um trabalho bem bacana, né? Como eu disse, ele não tem traduzido no Brasil ainda, até onde eu sei, né? Eu que traduzi essa obra muitos anos atrás e agora então fragmentei elas em PDF de acordo com as luas, né? Cada lua. E aí, se vocês quiserem ver as outras, também estão à disposição e todos os materiais já estão lá no site, ok? Então, gostou do vídeo aí, dá o teu joinha. Se não tá inscrito, te inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.